Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection, que tá praticamente Grey's Anatomy. Meu nome é Alexia e eu estou aqui junto com o nosso McDreamy Foster. Olá, pessoal. Olá, Alexia. Você sabe que eu não vou entender todas as referências do Você Grey's entendeu? Você Anatomy. entendeu, sim. Bom, então, Alexia, hoje a ideia é que a gente vai continuar com a história falando sobre nossa experiência com uma cirurgia muito importante, cirurgia de coração do seu pai. Como que você quer fazer? Bom, o último episódio a gente contou um pouquinho como que a gente descobriu que ia ter que fazer a cirurgia. Eu não sei se você, Foster, tá reparando, ou quem tá escutando a gente tá reparando, eu tô colocando tudo no plural, porque nós passamos por esse processo também. Não é só meu pai fez a cirurgia, efetivamente, foi ele que operou, mas Ele foi nós, Ela foi o operada, é, né, mas o a médico que operou. Mas a família que tá envolvida, todo mundo passa por isso. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás e fui relembrada de novo esse ano. Então, Sim, que, pode ser para um episódio no futuro, mas foi uma das partes mais bonitas, foi ver a comunidade que temos aqui, sim. porque agora vivemos em Portugal, não temos, tipo, muita família, Não, não temos família perto. você, eu, seu pai e o Buddy, família biológica, digamos. Mas tem tanta gente, tantas pessoas que ajudaram, foi tão legal ver. É. Enfim, Bom, fala. fizemos o cateterismo, saímos de lá com o nosso querido médico do cateterismo, que é um querido mesmo, falando que a gente ia precisar fazer a cirurgia do coração. Não é a especialidade dele, então ele não saberia o que efetivamente, mas ele já poderia falar, como ele falou, que a artéria principal do meu pai estava 100% oclusa, ou seja, entupida, Tá, a artéria esquerda 70% entupida e a artéria direita 30% entupida. Isso sem falar com as outras, que não importam, entre aspas, muito, né, mas as 3 principais estavam dessa forma. então, vamos lá. Só para ver se eu entendi, porque você fala muito rápido e também com um vocabulário de medicina muito complicado. Então, seu pai fez o cateterismo. Cateterismo. Isso. É uma boa palavra para quem está escutando. Se você quer treinar a pronúncia, se você pode falar essa palavra corretamente, está de parabéns. E depois disso, ele falou que tem 3 variáveis, 3 opções, coisas que podem acontecer. Isso foi no episódio passado. Sim, chegou na conclusão que seu pai tinha que fazer uma cirurgia e o que você falou? A artéria principal foi oclusa? 100% oclusa, Oclusa, ou seja, entupida. entubida, quer dizer com um bloqueio. É. Tá. Sim. Eu peço desculpas, eu estou tentando, porque é uma história tão complicada e com tanto vocabulário que é novo para mim, depois de quase 10 anos aprendendo português. E um pouquinho sobre isso, porque quando o cateterismo terminou, eu entrei na enfermaria, né, pra falar com meu pai e falar com o médico. E aí o meu pai estava tão feliz que o cateterismo tinha terminado e que não tinha sido um bicho de 7 cabeças, como ele imaginava, que quando ele recebeu a notícia que ia ter que fazer uma operação no coração de peito aberto, ele virou para o médico e falou: "Vamos lá, doutor".
Vamos encarar essa e tal, não sei o quê. E eu olhando pra cara do meu pai meio que assim: "Pai, não era esse o resultado que a gente estava querendo", sabe. Só que ele estava tão aliviado, porque obviamente ele estava tão nervoso do cateterismo, e pra quem não sabe, a minha avó, mãe dele, morreu durante um cateterismo, isso é uma outra história, que quando acabou ele estava tão tranquilo que ele assim: "Uhul, vamos fazer uma cirurgia". Enfim, Para quem e já escuta o podcast há muito tempo, eu acho que todo mundo já sabe que, Alexia, você sofre por ansiedade de antecipação. antecipação, Antepassa... Fala de novo. antecipação. T, P. Amor, Eu estou... e calma, só inspira, expira, antecipação, Ante... cipação. Antecipação. Pronto. Então, fala tudo junto. O quê? A palavra. Antecipação. Antepsas. É muito difícil, Ama. A gente tá contando histórias sérias, mas não esquece que é um podcast para aprender português e para melhorar o meu português. Meu Deus do céu, me ajuda aqui. Eu tô te ajudando, e é uma palavra que você nunca teve problema em falar. Eu sempre, é por isso que eu evito. Antecipação. Antecipa... Si. A antecipação. Pronto. Antecipação. Enfim, você sofre de ansiedade, de antecipação e seu pai a mesma coisa vezes 1000. O Marco Antônio é um cara ansioso. Tipo, não é um julgamento, é um fato. Sim. Bom, aí fomos encontrar o cirurgião, marcamos consulta com o cirurgião, que atrasou 3 horas a consulta dele. E durante a consulta, eu só ficava olhando pra mãozinha dele, assim, pra ver se as mãos tremiam enquanto ele falava com a gente, ver o quão firme aquelas mãos eram. E basicamente As mãos do médico? do cirurgião, É, é claro, a coisa mais importante, né, um instrumento que ele vai usar são as mãos dele pra operar meu pai. sim. Eh, Posso fazer uma pergunta rápida? Tem cirurgia e o médico que faz cirurgia é... um cirurgião. Pode falar um pouco mais devagar? Cirurgião. 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 É. Nossa, parece o nome de um peixe. Sturgeon. É o nome de um peixe em inglês. Well, surgeon. É, bem parecido. E então o cirurgião falou que meu pai ia precisar fazer dupla coronária, ligar as artérias mamárias diretamente com o coração. E, assim, gente, só uma notinha. Durante esse processo todo, desde a primeira consulta até encontrar com o cirurgião, todos os médicos que a gente passou, todos eles foram na parte cardíaca. E todos eles falaram que era um milagre o meu pai estar vivo do jeito que o coração dele estava. Porque o que o cirurgião e o médico explicaram pra gente é que meu pai, quando tá sentado sem esforço, o coração dele bate perfeitamente. Quando ele vai fazer qualquer tipo de esforço, seja levantar da cadeira, caminhar por 5 minutos ou coisa parecida, essa parte do aquecimento é quando o coração dele mais sofre. E uma observação, ele estava com personal trainer 2 vezes por semana antes disso, levantando peso, correndo, sabe, fazendo esforço. E ele não ter tido nada sério foi um milagre. Foi mesmo um milagre. Sim, por um cara que tem quase 80 anos, diabetes tipo 2. Com as É, artérias completamente entupidas, é impressionante. sim, mas outra forma de falar o que você falou agora sobre o coração dele, o que eu entendi dos médicos
que o coração dela tá perfeito. Sem esforço. Sim, mas o problema foi as artérias. Sim, o coração, o órgão, Sim. tá perfeito. Então isso foram boas notícias. Exato. E aí o cirurgião falou: "Marco, é pra parar com todos os exercícios, é você ficar quieto agora, até o dia da cirurgia. E nós podemos marcar para o dia 31 de março". Isso era tipo janeiro, fevereiro, era meio de fevereiro. Eram em 3 semanas, mais ou menos, a cirurgia. Eu lembro que a gente tinha mais ou menos um mês. É, E pensamos, tipo, dá perfeito. tempo. Perfeito. Um mês para preparar, mas não é Isso. muito tempo para ficar pensando. É. E aí, o meu pai, durante a consulta, falou: "Doutor, eu tenho uma questão muito importante para falar com o senhor, porque como eu sou diabético e eu tive 2 cânceres de pele, a cicatrização do meu câncer de pele e a cicatrização da cirurgia de joanete que eu fiz, que foi há pouquíssimo tempo atrás, foram muito duras e muito complicadas". Qual foi a cirurgia que ele fez há pouco tempo? Joanete. Eu não sei o nome disso em inglês. No pé, essa parte aqui. Sim, foi no pé. Tá, entendi. Como é que não sabe também? Então, joanete. Google. E aí o cirurgião foi e pediu para ele fazer 2 outros exames, para ver como é que estava a parte de cicatrização, enfim e tal, e indicou a gente para um médico de medicina interna. E o médico de medicina interna virou e falou: "Bom, Marco, vamos fazer um exame de sangue, assim, completíssimo para ver como é que tá tudo. Eu não imagino que vai ter nenhum problema, mas vamos, assim, meio que check all the dots, né, ver se tá tudo certinho". Sim. O exame de sangue voltou e a diabetes dele estava descontrolada para a cirurgia. E isso foi, assim, 10 dias antes do dia 31 de março, mais ou menos. Então, deixa eu ver se eu entendi até o ponto, se eu puder, deixa eu ver se eu posso te explicar. Mais ou menos 2 semanas antes da cirurgia, a gente já estava preparado, tipo, vamos embora, vamos nessa. O exame de sangue falou que não, com diabetes do seu pai, não dá para fazer uma cirurgia agora. Não, porque a parte de cicatrização interna e externa iam ser muito duras. Então, os médicos preferiram não fazer a cirurgia no dia 31 de março, controlar a diabetes em 15 dias e fazer a cirurgia no dia 21 de abril. Sim, então mais ou menos 3 semanas para curar uma vida inteira de diabetes. E aí, gente, eu vou falar o seguinte, foi estilo militar aqui. Foi meio que Foi o quê? estilo militar. Foi. Eu me senti num acampamento militar mesmo. A nutricionista mandou um plano de alimentação para o meu pai que, em toda a minha vida, 35 anos de vida com meu pai, eu nunca tinha visto ele seguir tão restritamente do jeito que ele seguiu. Nós fomos para uma médica endocrinologista que é considerada a deusa da diabetes e disse que ia deixar tudo correto com meu pai. Você falou que ela é Deus de... Deusa da diabetes. Sim, mas foi ela que falou isso, né? É. Também os outros concordam. Sim. E ela é. Ela conseguiu. É impressionante isso. Você pode contar essa história rapidinho quando seu pai conheceu a médica? Quando meu pai conheceu ela Ela é muito ativa. Ela é muito pra cima, assim. Ela vê um problema e ela sabe que ela vai resolver aquele problema porque tá comigo, tá com Deus. Não se preocupa. É meio que isso que ela falou. E seu pai é um cara muito tímido, chegando lá calmo e com muito medo. E ela perguntou: "O senhor Marco acredita em Deus?" O que ela falou? Como é que foi?
Você acredita em Deus? Aí meu pai ficou respondendo: "Sim, que bom, porque eu sou a deusa da diabetes". Enfim. E, gente, conseguiram controlar a diabetes do meu pai para a cirurgia ser feita no dia 21 de abril e foi feita no dia 21 de abril, logo depois da Páscoa, logo depois das férias dos médicos também, porque todos eles tiraram férias durante a Páscoa. Sim. A cirurgia, a gente entrou no hospital no dia da Páscoa. Domingo de Páscoa, Sim. exatamente. Seu pai internou lá. Não lembro se você também dormiu lá. Não dormia lá. Sim, mas foi uma Páscoa bem diferente. Foi. E assim, deixaram meu pai nos trinques, perfeitinho, pra cirurgia, colocaram o sensor da diabetes, que é o máximo isso, e pra quem não conhece, que é o Free Libre, uma coisa assim. É a marca. Que você coloca no seu braço e é conectado ao seu celular, e você tem as glicemias, Sim. tudo É ao um vivo, sensor para monitorar diabetes. monitorar. Monitorar Isso. diabetes. Enfim, então, aí tem a parte emocional, que eu vou terminar com isso, o episódio é que a gente estava prontíssimo para o dia 31 de março, aí viram pra gente e falam: "Não, não, não, vamos ter que adiar, porque a gente tem que controlar pra gente ter um melhor resultado pós-cirurgia, durante a recuperação do seu pai. Então vai ser no dia 21 de abril. Então toda aquela preparação que você teve não aconteceu, aí pausa tudo, aí vai praticamente 3 vezes por semana para os médicos até o dia 21 de abril para fazer exame, para ver se está tudo certo e acompanhar aquilo à risca mesmo, né. Foi feita dessa forma, e a cirurgia foi feita no dia 21 de abril, e o próximo episódio a gente vai contar o nosso ponto de vista, meu e do Foster, sobre a parte da cirurgia e do internamento e na verdade, da internação, porque internamento é português de Portugal, internação é brasileiro, e da parte da internação e da recuperação toda. E só de falar isso tudo, tô exausta de novo. Sim, ainda estamos exaustos. É muito cansativo, mas eu só queria encerrar o episódio falando que esses meses foi uma experiência. Foram uma experiência depois da outra, que basicamente a vida estava falando para mim, para você, para o seu pai, tipo, aqui são seus maiores medos da sua vida e você vai ter que enfrentá-las tudo ao mesmo tempo e conseguimos. Conseguimos. Muito crescimento em muito pouco tempo. E pra mim, não sei, ainda é um pouco mais intenso, porque há 10 anos atrás eu estava passando pelo pior trauma da minha vida, também no hospital e passando por isso tudo, então foi meio que uma lembrança do meu trauma, mesmo que estava ali escondidinho por uma década, e eu tive que reviver isso tudo. Eu liguei pra minha psicóloga e falei: "Vou ter que voltar uma vez por semana, não adianta mais". Enfim, então Eu é tenho isso. muito, muito orgulho de você, Emma. De nós todos. Então, muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Tchau.